Beleza. Aí, agora que a gente sabe o que é um resistor, eu posso vir aqui e eu vou, ó, colocar o que é resistência. Aí, resistência. Esse aqui é a grandeza física, esse aqui tem letra, tá? Então, a resistência, letra R maiúscula. Ok. Então, o que é resistência? Então, resistência é a grandeza física que avalia a dificuldade da passagem de corrente, em um corpo. Tem gente que escreve condutor, né? Mas você pode calcular para qualquer corpo. Daí, se der muito grande, basicamente não vai passar corrente, aí você fala que ele é um isolante, né? Mas coloca corpo aí de maneira genérica. Beleza, então essa aí é a definição de resistência. Então, quanto mais difícil, mais resistência, tá? Quanto mais difícil, mais resistência ele vai ter. Ok, só com isso, não precisa copiar isso aqui não, tá? É só para você entender, uma vez na vida de maneira diferente do que você já viu alguma outra vez. Eu vou pegar dois fios, ó, deixa eu corrigir. Vou pegar um fio pretinho e um fio vermelhinho. Ok. Esse fio aqui, eu vim nele e eu fiz o seguinte, ó. Eu dei, deixa eu ver, 10 volts nele. Então, ó, entre os seus terminais eu dei 10 volts. E eu fui lá e anotei com amperímetro, né? Mas a gente vai ver daqui a pouco que é um amperímetro. Então, eu fui lá e anotei que passou uma corrente. Eu fui lá e falei assim, ó, passou 2 amperes. Então, ao dar 10 volts, passaram 10... Ao dar 10 volts, passaram 2 amperes nesse fio. Beleza, já nesse aqui, olha só, ó, eu precisei dar 20 volts para que passasse 2 amperes. Então, dois fios diferentes, tá? O primeiro eu dei 10 volts para ele e passou 2 amperes. O segundo eu dei 20 volts, passou 2 amperes. Ok, agora olha só, vai lá. Responda você, não precisa copiar, é só para você entender, né? E se ao invés de dar 10 volts para esse cara, eu fornecesse 20 volts? O que você espera que aconteça com a corrente? De maneira simples, vai lá. Se eu aumentei o volt, eu aumentei a DDP. Se eu aumentei a DDP, eu aumentei o campo. Se eu aumentei o campo, eu aumentei a força. Se eu aumentei a força, eu aumentei a quantidade de carga que vai se movimentar. Mas se eu aumentei a quantidade de carga que vai se movimentar, é porque eu aumentei a corrente. De maneira simples, eu aumentei a DDP, aumentei a corrente, certo? Mas o que eu fiz? De 10 para 20 eu fiz vezes 2, né? Então eu tenho 2 vezes mais DDP. O que eu espero que aconteça com a minha corrente? Que ela duplique também, né? De maneira geral, tá? Então ela foi para 4 amperes. Ok? Tudo bem? Beleza. Só que agora, vamos lá. Eu estou fazendo das contas as mais simples possíveis. É para a resposta vir na sua mente mesmo, ó. E se eu quisesse que, não quero que passe a 2 nem que passe a 4. Eu quero que passe 1 ampere nesse fiozinho aqui. Eu quero que passe 1 ampere. A pergunta é, quantos volts são necessários para que passe 1 ampere nesse fio? O preto, né? Dá para saber de cara? Sim, bem fácil. Dá, né? Porque, ó, se 10 volts fazem 2 amperes, eu quero 1 ampere só. Não é metade? Eu preciso do quê? Ah, eu preciso de metade. Então é 5 volts. Olha esse primeiro fio. Sem querer, mas querendo, né? Ele tem ali uma dificuldade, que é a energia necessária para passar uma corrente. Eu vou comparar com a menor corrente, a menor assim, né, entre aspas. A mais fácil de eu visualizar, que é 1 ampere, né? Acho que é o número mais fácil. Então, ele precisa do quê? Ele precisa de 5 volts para cada ampere de corrente. Então, ele precisa de 5 volts para cada ampere. Guarda esse valor. Vai para o fio vermelho agora, ó. Mesma coisa. Se eu fosse para 40 volts, o que acontece com a corrente? A corrente vai para 4 amperes, né? Porque eu fiz vezes 2 em cima, vezes 2 embaixo. E se eu precisasse de 1 ampere no fio vermelho? Quantos volts? Ah, eu precisaria de 10 volts. Então, olha a diferença, ó. Agora eu vou comparar o mesmo padrão. Você está vendo que esse pretinho aqui, ó, ele precisa de 5 volts para cada ampere, enquanto esse vermelho precisa de 10 volts para cada ampere. A minha pergunta é, qual deles que precisa de mais energia para passar essa corrente, que é 1 ampere? O preto ou o vermelho?
Ah, é o vermelho, né? Ele precisa de mais energia. Se ele precisa de mais energia, é porque tem mais dificuldade nele. Sim ou não? Você está fazendo a relação aí, tá? Então, beleza. Então, se precisa de mais energia, é porque é mais difícil. Mas se é mais difícil, o que é a dificuldade? Ah, é a resistência. Então, esse aqui tem mais resistência. Você está vendo a conta que pode ser feita para eu comparar qual que são as dificuldades? Aqui eu fiz, ó, o tanto de DDP pelos amperes que ele consegue passar. O tanto de DDP pelos amperes consegue passar. Você percebeu que eu fiz U dividido por I para chegar nessa dificuldade? Então tá pronto, tá definido. Não é do além as coisas. Não é alguém que falou assim, ah, vou colocar U sobre I e acabou. Não, né? É o conceito, é a dificuldade. Mas como que eu vou avaliar a dificuldade? Ah, pela quantidade de energia que foi necessária. Então pronto. Então olha só, ó, e você percebeu que ó, 10 sobre 2 dá 5, 20 sobre 4 dá 5 e 5 sobre 1 dá 5? A próxima, 10 sobre 1 dá 1, 20 sobre 2 dá 1 e esse aqui dá 1 também, né? Então olha a diferença. Dá 1, tá doido, né? Aqui dá 10, aqui dá 10, aqui dá 10. A matemática foi embora faz tempo, coitado. Então aqui ó, tem uma resistência de 10 volts para cada ampere e esse aqui tem uma resistência de 5 volts para cada ampere. Então você está vendo que o 10 é maior que o 5? Agora eu posso falar, ah, como esse tem 10, esse tem 5, esse tem mais dificuldade, então esse tem mais resistência. Então, vamos lá, definindo, ó, como que eu posso colocar o que é resistência? Ah, a resistência ela é definida como sendo a DDP, que está relacionada com a energia que eu forneci, pelo quê? Pela corrente que conseguiu passar naquele corpo, né? Então, a resistência é U dividido por I. Então, assim, agora lembra, né? Toda equação nova a gente faz o quê? Toda equação nova a gente analisa unidades. Então, se você vier aqui, ó, a unidade do R vai ser volt por ampere. E assim, eu, Rubens, agora, eu preferiria que fosse volt por ampere para o aluno entender, ah, a resistência é o tanto de volt por ampere. Porque a maioria, assim, grande maioria mesmo, 99%, você fala resistência, fala ohm, direto. Mas eu falo assim, o que é ohm? Aí você fica assim, pera lá, o que é ohm? Não sei. Então, ó, volt por ampere é a energia que você precisou fornecer ao seu condutor pela corrente que passou sobre ele. Aí, essa razão aqui foi batizada, né? Recebeu homenagem aí a um dos que ajudaram bastante nessa parte, que é a ferradura que a gente chama de ohm. Aí escreve UHM, tá? Então a resistência medida em ohms. Fechou? E você viu que assim, eu não falei que é ômico, não falei que é não ômico, falei nada. Isso aí é a definição de resistência. Qualquer resistor que você achar agora e você fizer a razão U por I, você vai calcular a resistência dele. Independente se é constante, não é constante, se varia com temperatura, se não varia. Essa é a definição de resistência. Fechou? Tá aí. Vou apagar esse aqui, tá? Que foi só pra gente chegar no raciocínio. Agora, esse daqui é mais difícil de apagar, porque eles têm que selecionar. Pera lá, é difícil. Pronto. Então tá aí a definição, beleza? Então quanto mais resistência, mais dificuldade. Quanto mais dificuldade, né, mais energia necessária para passar aquela corrente elétrica. Muito bem, muito bem. Aí, visto a resistência, agora a gente vai falar das leis desse cara, né, que ajudam a gente chegar nesses valores. A primeira foi uma, como que eu vou falar assim, uma proporção entre essas duas grandezas, o I. Na verdade, a primeira lei, ela é mais matemática do que física. Aí a segunda já é sobre as características, aí a segunda já é um pouquinho mais avançada.